Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para a gente ver o que PVC e o Rizek disseram dessa vitória sofrida do Flamengo contra o Vasco. Terrível, o Vasco da Série B. Um elenco do Vasco limitadíssimo e o Flamengo, com o melhor elenco do Brasil teoricamente, conseguiu competir com o Vasco quase que de igual para igual. O Flamengo que leva gol todos os jogos, exceto contra o Nova Iguaçu, que é o pior time do campeonato, que foi 5-0. Mas todos os jogos o Flamengo leva gol. Então, o que está de errado? O que está acontecendo de errado? Esse esquema com 3 zagueiros, as características dos jogadores do Flamengo estão sendo retiradas por esse posicionamento de Paulo Sousa. Então, foi um jogo, aquele famoso arame liso, aquela posse de bola sem ofensas, sem ofender o Vasco todo retrancado. Mas com a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, eu não consigo entender como sofrer tanto para ganhar de um time medíocre como o time do Vasco da Gama. Eu quero deixar os créditos desse vídeo para a Sport TV, o link está aqui na descrição do vídeo. Convidar você a se inscrever no canal, aqui embaixo, nomezinho vermelho, inscreva-se. Vai lá, inscreve-se, é de graça. Acione o sininho das notificações para você saber quando tiver um vídeo novo do canal, os vídeos dos canais fechados, Sport TV, ESPN. Você vai receber e assistir de graça na sua casa. E deixar o seu like. O seu like é importante para manter o canal crescendo. Tudo isso é de graça. De graça também tem aqui abaixo no comentário fixado e também na descrição do vídeo um livro digital. Ele é grátis, tá? É grátis para você que quer aprender a colocar o seu negócio na internet. Esse e-book foi baixado por mais de 1 milhão de pessoas. Ele é grátis, você pode baixar aqui. Vai cair no seu e-mail depois de uns 5 minutinhos. Você começa a sua leitura e coloca em prática. E mesmo que você seja iniciante, que você seja um empreendedor físico, você pode colocar o seu negócio físico para implementar na internet e aumentar as suas vendas. Quero dizer também um lembrete importante que não foi pênalti que o Vasco tanto reclamou no final. A bola bateu no rosto de João Gomes. A imagem que o VAR tem, a imagem que a gente não conseguiu ver, também não consegui recuperar para mostrar a vocês. A bola ela bate no rosto de João Gomes, ela bate no rosto e cai. Se batesse no braço, ela batia e teria outra direção. Se você conseguir rever esse lance em outro canal aí, vai observar que ela bate no rosto e cai no chão. Então, não foi pênalti como o Vasco havia reclamado. Mas mesmo assim, foi uma vitória que não me convenceu. Então vamos ver o que PVC e o André Rizek falaram no programa do Sport TV. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Começa com o Flamengo fazendo aquela saída de 3 homens, né? Com o Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz por trás. Com o Andréas Pereira, que não fez um bom jogo, saiu vaiado. Esse gol é curioso, porque bateu mal pra caramba o escanteio Arrascaeta. O Arão corrigiu e colocou na cabeça do Felipe Luiz 1-0. O primeiro gol dele no campeonato. E entrou como elemento surpresa o Felipe Luiz, né? O Vasco estava marcando com o Léo Matos quase de terceiro zagueiro, porque o Flamengo jogava com Gabigol e de Arrascaeta atrás do Bruno Henrique. Então o Léo Matos vinha para pegar, fazer superioridade numérica com os 2 zagueiros, com o Quinteiro e com o Anderson, para fazer superioridade contra os 3. É a grande defesa do Hugo. Defesaça. Na cabeçada do Quinteiro. Você vê que o Vasco recua muito, faz quase uma linha de 6, quase um jogo de handball. Mas o Gabriel Peck, que estava ali marcando a subida do Everton Ribeiro, puxa o contra-ataque e faz o gol de empate. Numa bobeada também, longe do gol, mas numa bobeada do Andréas Pereira também. Também, que acabou jogando mal, saiu vaiado, entra o João Gomes. Não sei se dá para colocar o gol na conta dele, mas tem o vacilo dele ali. Tem um espaço muito grande entre a retomada de bola do Vasco e a chegada até a finalização, mas tem o erro na condução. O Vitinho entra no lugar do Everton Ribeiro, faz o passe para o Felipe Luiz. O Thiago Rodrigues faz boa defesa e você vai ver que o Flamengo está o tempo inteiro no campo de ataque, era de se esperar. Davi Luiz armando por trás na entrada da área, o De Arrascaeta entrando na área. O Flamengo termina com 5 quase em linha lá na frente, como se fosse um WM dos anos 30, com Marinho, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e Vitinho, até a finalização do De Arrascaeta. Golaço, para né? fazer um golaço. Joga muito, hoje jogou muito de novo, golaço, e no fim do jogo o Vasco reclamou muito da arbitragem. Teve um toque de mão no João Gomes dentro da área
pela regra atual, pela recomendação atual, é pênalti. A gente não tem essa imagem, eu queria ver de novo essa imagem, a gente não transmite o Campeonato Carioca. Nas imagens que chegaram aqui, esse lance que gerou tanta reclamação não apareceu. Eu queria ver de novo com calma esse lance, PVC. Na minha visão, a gente pode ter depois comentários de arbitragem pensar diferente, mas ele está com o braço levantado. É um pênalti tipo Luan no Mundial de Clubes. A bola bate no braço dele. Bateu no braço dele, o braço está numa posição de acima da cabeça. Para mim foi pênalti, o Vasco reclamou com razão. O Flamengo foi mais ofensivo, o Flamengo hoje é mais time do que o Vasco. O Flamengo venceu 2-1. Não está em discussão a vitória do Flamengo. Está em discussão o lance que o Vasco reclama, na minha opinião, reclama com razão. Acho que, acima de tudo, está em discussão o futebol do Flamengo. Não é porque é começo de temporada que a gente não vai debater a formação do time, a evolução do time, né? Então, eu acho que a grande discussão hoje é o futebol do Flamengo mesmo. Como está caminhando o processo Paulo Souza? Está caminhando bem para você? Não. Você está vendo aqui, um resultado do Flamengo soma 7 jogos de invencibilidade na temporada. Tem um empate com o Atlético que não valeu o título da Supercopa. Mas eu não acho que seja importante. A Supercopa é um jogo festivo, não é esse o problema. O problema é você não conseguir empatar, é você empatar com o Rezende, é você não jogar uma partida para demonstrar sua superioridade contra o Vasco no momento que o Vasco está. Então o Flamengo pode jogar mais. E aí as outras questões são essas de... Eu acho que o Paulo Souza tem o conceito dele, está tentando fazer o time dele. Acho justo que ele continue trabalhando nessa direção. Agora, em muitos momentos, a impressão é de que ele está usando o jogador para cumprir o sistema e não um sistema para beneficiar o jogador. 2 exemplos. O Everton Ribeiro na ala esquerda tem jogado bem, tem funcionado, e o Gabigol atrás do centroavante, que hoje foi o Bruno Henrique. Hoje ele inverteu as posições do Bruno Henrique e do Gabigol. Ele faz 3-4-2-1, hoje foi De Arrascaeta e Gabigol e o Bruno Henrique na frente. O Bruno Henrique centralizado. E, na verdade, o ideal me parece ser Arrascaeta e Bruno Henrique e o Gabigol com liberdade para circular como centroavante ou como ponta de lança livre para poder finalizar, fazer... Ele que é o goleador do Flamengo desde 2019. Desde 2019, quem gosta de futebol bem jogado, ofensivo, refinado, tem jogo do Flamengo, liga a televisão para assistir. Pelo menos é o meu caso, não sei se eu falo em nome de vocês, então é o meu caso aqui, pelo menos, exemplo pessoal. Hoje, o time do Flamengo não tem me pegado assim. Hoje, por exemplo, o cara que fez valer o ingresso foi o Arrascaeta. Sim. Jogou muito, aliás, joga muito. Mas assim, como time, o Flamengo não tem valido o ingresso de espetáculo. Gabigol abaixo, Bruno Henrique abaixo, Andrés jogou bem mais ou menos hoje, Everton Ribeiro também na temporada não engata. O time perdeu um pouco daquela coisa... brilho. Do brilho. É. Boa. Perdeu o brilho. Perdeu o brilho. E pode recuperar o brilho a médio prazo. Ele pode recuperar o brilho quando começar o Campeonato Brasileiro. Ele pode dar uma demonstração de que o Campeonato Estadual não era prioridade para ele. Pode demonstrar esse brilho quando começarem as semifinais do estadual para ser tetracampeão carioca, que é um título inédito. Agora, que não tá jogando futebol de encantador, de deixa eu ver esse jogo porque é o Flamengo que vai jogar, isso não tá, não. Isso a gente tá vendo nas ruas, é só conversar com o Rubro Negro. O Rubro Negro não está confiante como estava. Por mais que a Taça Guanabara não tenha importância, o Rubro Negro não imaginava que fosse ver o Fluminense campeão da Taça Guanabara. Né? Vá lá que você pode não ganhar a Taça Guanabara e ganhar o Campeonato Carioca depois. Mas ninguém imaginava que fosse acontecer o que está acontecendo nesse momento da temporada. O Fluminense não tinha 11 vitórias consecutivas desde 1919. E consegue essas 11 vitórias seguidas. Claro, tudo você pode relativizar. O Fluminense pode ter jogado bem contra o Volta Redonda e mal contra o Audax, contra o Nova Iguaçu. Mas assim, eu não vou relativizar, não. Acho que a grande notícia de futebol no Rio de Janeiro até aqui positiva é o Fluminense. As 11 vitórias, classificado na Libertadores, campeão por antecipação na Taça Guanabara. Não foi o Flamengo a grande notícia, o futebol do Flamengo. Não, o Flamengo a notícia é a formação do time. Tem algumas questões a se debater, por exemplo, alguns sinais. O Hugo hoje é o titular. Sim. Né? O Fabrício Bruno chegou e, na ausência do Rodrigo Caio, é um zagueiro titular hoje do Flamengo.
Felipe Luiz está fazendo essa função de terceiro zagueiro. Ele está alternando João Gomes e Andrés. Eu acho que o João Gomes está melhor do que o Andrés. Também acho. Está melhor do que o Andrés. E o Paulo Souza tem dado moral para o João Gomes, tem visto no João Gomes um jogador que, digamos, é o espelho dele, né? O Paulo Souza era um jogador da posição do João Gomes e um jogador clássico. Ele tá pegando o João Gomes e mostrando para o João Gomes um pouco do que ele quer de um segundo volante. Hoje o Andrés sai vaiado, o Paulo dedica uns minutinhos aí lá falar com ele, abraçar o jogador, dar uma força, mas assim, tecnicamente o Andrés não está jogando muito bem. O Everton Ribeiro não está bem também nesse começo de temporada. E acho que a dupla de ataque também, PVC, está abaixo daquilo que pode, né? Gabigol e Bruno Henrique. Você vê que assim, eu estava fazendo a conta aqui agora, o Flamengo não perde a 7 jogos como a gente viu. E, no entanto, nesses 7 jogos só não tomou gol do Nova Iguaçu. Que quando perdeu de 5-0 para o Flamengo era o pior time do campeonato. Só não era o pior time do campeonato porque o Boa Vista tinha perdido 7 pontos na Justiça. Então, o Flamengo está tomando gol todo jogo. É um ajuste que também precisa acontecer. No período do Renato, chegou a haver um momento em que, pela primeira vez desde o Jorge Jesus, o Flamengo tinha parado de tomar um gol por jogo em média. O Flamengo está tomando gol todo jogo de novo. Se você fizer 2 e tomar 1, como hoje, tudo bem, as coisas avançam. Mas você sabe que tem uma questão defensiva para corrigir. O Gabriel Peck não pode pegar a bola na linha da sua grande área, avançar até a linha da grande área ofensiva para fazer o gol sem... Com o time ganhando de 1-0. Com o time ganhando de 1-0. Né? Essa semana, o Paulo Souza deu uma declaração que está repercutindo pra caramba também sobre fome, que ele queria ver fome dos jogadores. Fome, por acaso, tem sido problema no Flamengo para você? Eu não acho que seja isso. Até o susto que eu tomei do Paulo Souza quando ele falou no domingo passado, quando ele falou da questão de precisamos, depois do empate com o Resende, precisamos pensar em trabalhar primeiro e depois ir para o Carnaval. Vai ter outro Carnaval, com desfile de escola de samba, em abril. Porque o jogador se interessa muito... Em tese, o Carnaval mesmo vai ser em abril. Vai ser em abril. Então, o problema não é agora. E em 21 de abril tem Campeonato Brasileiro rolando. Ou seja, ele vai ter que fazer um pacto com os jogadores, já que ele entendeu que faltou essa concentração antes do Carnaval. Foi ele que disse isso, não sou eu que estou dizendo. Agora, eu não acho que o Flamengo não tenha fome. O Flamengo é um time talentosíssimo que sabe que precisa voltar a conquistar todos os títulos, disputar e vencer todos os títulos possíveis. Repito, Supercopa e Taça Guanabara não são parâmetro para nada, não são objetivos da temporada. Mas se você considerar esses últimos 2 títulos, acontece uma coisa inusitada com o Flamengo. O Flamengo foi vice-campeão dos últimos 4 torneios que disputou. Foi vice-campeão brasileiro, foi vice-campeão da Libertadores, foi vice-campeão da Taça Guanabara e foi vice-campeão da Supercopa. O rubro-negro na rua não está feliz com essa situação. Ele quer voltar a ser campeão. E o Vasco, que vem de 2 jogos diferentes, mas ruins, né? A derrota para o Fluminense, a cachapante, o time não andou e não jogou bem contra a Ferroviária na Copa do Brasil. Mostrou sinais positivos? O que você pode dizer do Vasco no jogo de hoje? O Vasco foi muito defensivo. Eu não gostei de ver aquilo que eu chamei, que parecia um jogo de handball, uma linha de 6 homens na frente da área. Você ficava um Peck marcando o Everton Ribeiro empurrava o Peck para trás, então ele ficava na linha do Léo Matos, que vinha se comportar quase como terceiro zagueiro, na linha do Quinteiro e do Anderson Conceição, e do Edmar, e aí do lado oposto o Riquelme, que era o marcador do Mateuzinho. O Mateuzinho também empurrava o Riquelme para trás, então o Riquelme completava uma linha que parecia uma linha de 6. Não era para ser uma linha de 6, era para ser um 4-4-2, com o Getúlio e o Nenê na frente. Mas o Flamengo foi empurrando e o Vasco foi se deixando empurrar. Fez uma parede, defendeu-se. A gente sabe que o Vasco tem um processo completamente diferente. As pessoas estão... Semana passada, a brincadeira é que no sábado passado ia ter Fluminense e Milionários, né? Aí eu falei, não, Fluminense e Milionários é na terça. Aí o vascaíno respondeu, não, Fluminense e Milionários no sábado, porque o Vasco agora é Milionários. Tem uma coisa com o Botafogo e com o Vasco que eu preciso entender. Você acabou de comprar um apartamento. Agora você vai colocar o piso, vai comprar um sofá, vai fazer a sala de jantar, vai montar a churrasqueira, vai comprar as carnes e aí você vai convidar a galera para fazer um churrasco. Não é de cara. Então tem que montar esse time. O Vasco está nesse processo. Então o Vasco ainda foi um time medroso contra o Flamengo, mas foi um time competitivo contra o Flamengo. Foi perdendo nos minutos finais do jogo. Sim. Não, e acho que, claro,
né? Deve estar bem irritado, né? Para evitar aqui o palavrão, o torcedor do Vasco pelo jogo, por perder no finalzinho, está reclamando da arbitragem. No entanto, antes do jogo havia um medo de um negócio grande ali, uma derrota grande, de um massacre, de um time muito superior ao outro. E não foi aquilo que se viu. O Vasco competiu contra o Flamengo hoje. Competiu. Teve jogo, né? Até o último minuto o Vasco estava tentando empatar o jogo. O Vasco, se empatasse o jogo, ainda poderia ser o segundo colocado da Taça Guanabara. Porque, na verdade, a vantagem é nenhuma, né? Porque o que talvez de melhor pudesse acontecer para o Vasco seria o Botafogo ultrapassá-lo para que o Vasco pudesse fazer o confronto das semifinais contra o Fluminense e jogar o Flamengo por confronto contra o Botafogo. Tudo na teoria, né? Porque a gente olha para o Flamengo como o melhor elenco do Brasil e, portanto, com a possibilidade de ter o melhor time do Brasil. Então, o Flamengo dá mais susto do que o Fluminense. Claro que a melhor campanha foi a do Fluminense. 27 pontos, Flamengo 23, Vasco 19, Botafogo 16, mas com apenas 9 jogos. Teremos agora uma 11ª rodada com todo mundo já classificado. O Botafogo ainda pode ser o terceiro colocado. Sim. O Botafogo pode ver, porque o Botafogo joga amanhã contra o Resende. Aí ele chega aos mesmos 19 do Vasco, E na aí, última rodada. Se o Vasco não ganhar do Resende e o Botafogo vencer, o Botafogo vai a terceiro lugar. E aí, nesse caso, o confronto que hoje parece ser Fluminense e Botafogo, Vasco e Flamengo, pode passar a ser Fluminense, Vasco, Botafogo e Flamengo. É o que terá a ser definido na última rodada da Taça Guanabara.